Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é justiça. Você está experimentando um pouco do que é sentir a glória de Deus, o Espírito Santo aqui manifesto. Esse é um pouco. Esse é um pouco. Um pouco. Queira viver esse reino intensamente. Queira viver esse reino intensamente. Que ele seja real para você. O nosso rei está nos céus. O nosso rei está nos céus. Mas o reino de Deus está aqui. Porque o seu Espírito Santo está no nosso meio. O seu Espírito Santo está nos nossos corações. E é por isso que você tem alegria. Mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades. Por isso que você consegue cantar e pular e falar: você é meu Deus, você é esperança viva em mim. Nós sentimos na intercessão que Deus ainda quer dar o novo dele. Deixa eu te falar, não importa o que você viveu no acampamento, as misericórdias de Deus se renovam a cada dia, a cada manhã na sua vida. Não importa o que você viveu ontem, importa o que Ele tem para você hoje, amanhã e depois, indo para a eternidade. Você está aqui por um propósito, e é para ser cheio do Espírito Santo. É para ter comunhão, mas é para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas em Efésios 4 fala, a gente precisa entender que nós somos um corpo. Depois a gente precisa entender que a gente foi chamado por um motivo, que Ele derramou sobre nós dons e talentos. E depois de entender isso, a gente tem que viver em santidade. Aquela sua velha vida, aquilo que você fazia ontem, hoje já não faz mais. Amanhã já não fará mais. Você é livre no nome de Jesus. Mas precisa deixar o velho homem. Precisa deixar o velho homem. Precisa fazer morrer a sua carne. Não deixar nada do velho homem, nem 1%. Nada. Cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Não ouvi. Você é cheio do Espírito Santo? Então Ele tem uma nova vida para você todos os dias. Uma nova vida para você todos os dias. Viva isso intensamente. Não deixe passar. Eu estava orando com o Gusti no acampamento. E ele é macaco velho de igreja. E para quem conhece ele sabe que ele é um monstro. Ele manja muito de Bíblia. Mas o que veio para mim sobre ele era que Deus derramasse palavras novas e revelações novas. Não só falar daquilo que a gente já conhece e já leu, mas revelações novas do Espírito Santo. Você está pronto para receber isso? Você está sensível, você está aberto para esse mover do Espírito Santo? Amém. A presença de Deus, ela está nesse lugar. O Espírito Santo tem derramado aqui. E quando a gente estava clamando, intercedendo, eu via caindo do altar de Deus uma porção de óleo e uma porção de vinho. E enquanto esse vinho e esse óleo caíam, nós vínhamos com os nossos recipientes para ser cheios no altar de Deus, no altar do Senhor. E o que Deus tem me falado durante um tempo, e essa semana e durante o acampamento Ele falou muito, muito ao meu coração, é que há algo novo toda vez que a gente vem no altar do Senhor. Porque quando nós estamos aqui, nós recebemos diretamente das mãos de Deus.
é o próprio Deus quem derrama quando a gente vem no altar. Então que no nome de Jesus, se você sente de se encher mais, se o seu coração está disposto a se render e a se curvar no altar do Senhor, então que você possa vir aqui para frente em nome de Jesus, e nós vamos nos derramar na presença de Deus, para que o que está em nós possa ser derramado e nos esvazie, para aquilo que vem do Senhor possa encher o nosso coração. E algo que a gente também viu na intercessão é que alguns estavam distraídos e não pegavam daquilo que o Senhor estava derramando. Em nome de Jesus, eu declaro que aqui não haverá quem não pegue uma porção do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que todos seremos cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele quer dar, Ele quer derramar, Ele quer encher. Então, no nome de Jesus, peça odres novos para o Senhor, porque em Mateus 9:17 diz: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então que no nome de Jesus você possa pedir odres novos para o Senhor, para que Ele te encha e o vinho não seja desperdiçado, mas que você conserve em nome de Jesus o seu coração, que você viva isso todos os dias, uma geração com o coração curvado ao altar do Senhor. Em nome de Jesus eu quero orar por isso, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é Deus, Pai. E nós viemos ao seu altar para receber do Senhor. Mas antes de receber, Pai, nós queremos dizer que só Tu és Deus, que só Tu és justo, que o Senhor é Deus fiel, que o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor começou em nós. E porque o Senhor derrama misericórdia todos os dias, e porque o Senhor tem sempre algo novo, Pai. Então nos dê novos odres, Jesus, para que a gente possa ser capaz de receber o vinho novo que o Senhor tem derramado, e que a gente possa ser ungido com o óleo que o Senhor tem derramado do seu altar, Pai. Eu declaro sobre todos esses jovens rendidos aos teus pés, Pai, vinho novo, Pai. Encha com o seu Espírito Santo, derrama novos dons, Pai, derrama os seus dons sobre eles, que eles possam queimar pelo Senhor, que eles possam zelar pelo altar, Jesus, que eles possam zelar pelo altar, ser sempre, Deus, sempre, estar sempre queimando. Em nome de Jesus, eu declaro que nós não vamos deixar a lenha e o fogo, Pai, nós não vamos deixar o fogo apagar, Jesus, mas nós vamos colocar lenha dia após dia, Pai, para que a chama permaneça, para que o seu fogo permaneça. Em nome de Jesus, Espírito Santo, obrigada porque o Senhor tem nos enchido e porque o Senhor já nos encheu, mas nós queremos mais, nós queremos transbordar na sua presença, para transformar quem está ao nosso redor também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é Rei, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus abençoador. Em nome de Jesus, seja exaltado, seja engrandecido no nosso meio. O Senhor é Senhor de todos, Pai. O Senhor é tudo em todos, e o Senhor é tudo em nós. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos tudo, Pai, tudo é teu, e nós reconhecemos: o Senhor é o nosso Deus. Eis aqui os teus jovens, Pai, usa-nos como o Senhor desejar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Na santa paz, na alegria, se posicione aí já no seu lugar, para receber uma palavra, um vinho novo. Graças a Deus, mais uma vez, a gente teve que colocar mais cadeiras. Que seja uma constante aqui. O grupo está crescendo, temos que crescer em maturidade também, para suportar esse grupo. Então que se levantem aí novos trabalhadores, o equibalo aí, para a gente suportar aquilo que o Senhor está prometendo para a gente. Vamos lá, esperar todo mundo se posicionar. Vou ficar aqui em cima? Tá. Ache seu lugarzinho aí, ao sol. Gostou da piada? Mais ou menos? Vamos lá. Estou só esperando você que está sentado no chão, está de pé aí no corredor. A Estela está comendo um bolinho aqui. E aí, Izão, achou o lugar já? João, Igão, o Joe, Rebeca. Amém. Pessoal, nós somos um grupo que ele não é muito normal, né? Vocês já viram, né? E eu só vou confirmar isso agora. Eu quero fazer uma pergunta. Não estava no script, tá? Mas quero fazer uma pergunta. Quem aqui mandou um direct essa semana? Levanta a mão para uma pessoa. Levanta a mão, com vontade. Ao invés de levantar a mão agora, levanta você. Levanta aí, todo mundo. Fica de pé. Fica de pé, todo mundo que mandou o direct. Vamos lá. Não, só quem mandou o direct. Quem não teve coragem. Agora você que levantou, vem aqui na frente. Rápido, 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 rápido. Vem, vem, vem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Então, como eu disse, né, Deus ele fez as coisas loucas para confundir as sábias, né? E eu acho que tem uma pessoa aqui, uma hashtag, que chama a hashtag não, é @Letícia_Ávila. É você? Rebeca, traz ela aqui, por favor. Traz ela aqui, por favor. Salva de palmas para ela, gente. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coitada, tá constrangida. Vem aqui, Rê. Vem aqui, Rê. Gente, tudo bem? Olha, essa é a Letícia. Estamos conhecendo ela pela primeira vez. Infelizmente, cadê o bolinho? Não tem? O bolinho aqui. Oferece o bolo para ela. Aqui, gente. Brincadeira. Brincadeiras à parte, acho que essa é uma das formas que Deus ele se move. A gente jogou uma brincadeira no grupo, né? A Rê mandou o print pra gente no grupo, não sei se você sabe, de que você queria conhecer, né? De que você queria fazer parte de certa forma aqui com a gente, conhecer como a gente é. E essas pessoas aqui te mandaram um direct dizendo que você é muito bem-vinda e é uma verdade. Então que você possa desfrutar esse culto e que Deus possa se mover nesse lugar, tá bom? Fique com a gente. Um abraço coletivo aqui, por favor. Vamos lá. Um abraço. Ai, a gente é maluco, né, gente? Glória a Deus. Já constrangemos mais um. O amor de Deus constrange. Voltem para os seus lugares, por favor. Amém. Vamos orar para que ela volte, tá? Que ela não se sinta tão envergonhada que ela não... Glória a Deus. Gente, queria honrar aqui todas as equipes que estão trabalhando aqui. Desde o Ágape lá fora, a coordenação, a equipe de fotografia que está arregaçando, né? Está fazendo, está quebrando e mandando. Acho que
as mídias aí, para a honra e glória do Senhor. E queria chamar aqui nosso preletor, nosso homem de Deus, varão ungido, pregador da noite, Igor B. Ele veio social, ele veio um presbítero do Senhor, desce aqui. Varão de Deus. Ele vai pregar aqui sobre o leão e o leãozinho. Não tem diferença. Não, brincadeira. Deus tem feito na vida dele, quebrando algumas coisas para ser construída novamente, né? É assim que a gente vive nossos processos. A gente vai ver esse cara aqui voando, né? Porque o coração dele está no lugar certo. Se nosso coração está no lugar certo, Deus ele tem total liberdade para agir. E é isso que o Igão tem feito. Então eu queria que você estendesse sua mão, orasse comigo, para que as palavras dele não sejam as mesmas, não sejam aquelas que ele fala no dia a dia, mas que venham diretamente do céu, como um pão vivo. Eu quero receber somente palavras de Deus. Eu não sei você. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui. Tu és o dono desse lugar, Jesus. Que o Senhor coloque o teu trono aqui nesse altar. Que esse lugar aqui, os quatro cantos, e qualquer pessoa aqui, Senhor, esteja prostrada a Ti, Deus. Nós oramos por esse nosso amigo, Senhor, nosso irmão Igor, Pai. Que o Senhor esteja com ele, que o Senhor guie as palavras dele, que a palavra que o Senhor revelou a ele possa ser frutífera de 100 por 1, Jesus. Nós não queremos menos do que a Tua palavra viva no nosso coração, Pai. Nos transforma, Senhor. Nós não queremos ser os mesmos, Pai. Usa o Igor para nos transformar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Confesso que eu estou muito nervoso. Peço misericórdia de vocês. Mas estou com muito temor também de estar pregando aqui aquilo que Deus tem para falar. Orei bastante a respeito dessa palavra. E é uma honra enorme poder estar aqui pregando para vocês, logo depois do acampamento também. Eu gostaria de orar também. Eu sei que oraram para mim, mas gostaria de orar. Se você puder fechar os olhos novamente. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por esse dia. Te agradeço por tudo que o Senhor já fez até então. E oro por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu oro que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Que esta palavra, Jesus, gere frutos de 30, 60 e 100 por 1, Jesus. Que o Senhor possa fluir. Que não sejam eles recebendo, mas seja o Senhor através da vida deles. Que o Senhor fale individualmente com cada um, Jesus. Fale individualmente com cada um, Espírito Santo. E te agradecemos porque quando mencionamos a Tua palavra, nós sabemos que ela transforma, nós sabemos que ela liberta, Jesus. Assim como diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus. Então eu oro por libertação hoje, Jesus. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então renova os entendimentos, traga, Jesus, uma nova mensagem, traga algo novo para nós, Jesus. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre um tema muito simples, não é aqueles títulos super legais, é só sobre perseverança, simples assim, perseverança, que eu acho que é um tema extremamente importante depois que a gente saiu de um movimento, uma mobilização evangelística e dentre diversas coisas como o Descende, depois de um acampamento incrível. Quantos participaram dos dois aí? Amém, glória a Deus, eu também participei, realmente foi um mover muito grande, foi algo que Deus falou comigo, eu acredito que Deus falou com cada um individualmente, reacendendo chamados, trazendo motivação para evangelizar, trazendo motivação para orar, trazendo motivação para começar a fazer jejum, até mobilização para adotar pessoas teve, glória a Deus por isso, mas isso não pode acabar. Isso não pode esfriar, isso precisa ser mantido. E é o que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar sobre como manter isso, como não deixar essa chama apagar, como se manter quente, porque morno é uma coisa que a gente tem certeza que a gente não pode ser. Assim como diz Apocalipse, antes fosse frio ou quente, mas como é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não quero ser vomitado por Deus, não sei você, mas realmente eu quero ser quente, porque frio, morno para mim não dá, não tem como ser meio termo. É só Jesus, é queimar por Jesus. Amém? E eu estava estudando, eu falei, poxa, perseverança. Vamos pesquisar o que significa perseverança. Eu comecei a buscar lá. Tem um dicionário muito legal para quem gosta de estudar o original das palavras, que é o dicionário de Strong.
muito bom, que ele mostra o léxico das palavras, o conjunto de vocábulos, onde a gente consegue entender de onde essa palavra ela é derivada, de quais prefixos elas são derivadas e tudo mais. Isso é muito interessante. Por exemplo, você vai pegar a palavra misericórdia, você vai entender que ela é composta de duas palavras, que é miséria e cardio também, que é coração. É como se você estivesse colocando seu coração na miséria do outro. Então é algo muito interessante você estudar a origem das palavras, para você entender aquilo que você está falando, aquilo que você está pregando, aquilo que você está aconselhando. E eu fui pegar, falei, poxa, vamos ver nesse dicionário o que significa passar a palavra perseverança, onde ela se encontra. E eu achei muitos significados. Eu falei, nossa, perseverança não é só você ficar resistindo, você fala, poxa, meu, está acontecendo alguma coisa ruim, eu vou ficar lá firme, eu não vou deixar me abater por aquilo. Isso com certeza é perseverança, você suportar, você ficar firme, mas tem 4 significados que são diferentes um dos outros, que eu falei, nossa, isso é tremendo. A galera fala, nossa, quando você puder, Igão, manda o esboço para mim. Eu falei, olha, tá difícil, porque quanto mais eu vou estudando, mais eu vou vendo coisa nova para falar sobre perseverança, que é um tema muito legal. E isso incendeia o nosso coração, estudar e conhecer mais da palavra do Senhor. Então, o primeiro significado, o primeiro ponto dessa palavra é abordar um pouco desses 4 significados para a gente entender o que significa isso. Então, o primeiro significado, quando você vai pegar onde mais aparece na Bíblia a palavra perseverança, é o significado upomeno, que é o número 5.278 desse dicionário, que ele é derivado de 2 palavras. É derivado da palavra upo, que significa sob, e derivado da palavra meno, que significa permanecer, significa ficar, tem referência a um lugar, tem referência a não partir, tem referência a durar, tem referência a tempo, a você continuamente ficar naquele lugar, a você não tornar-se diferente, tem a ver com a você ser, a um estado, ou seja, eu estou no estado de perseverança. Então você juntando essas 2 palavras, é como se você ficasse sobre um lugar continuamente. É você permanecer sobre esse lugar continuamente, porque tem relação a tempo e tem relação a durar. É algo que não apaga, é algo que continua, é algo constante. E isso aparece em Apocalipse 14:12, quando fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa palavra aqui está no contexto da abertura dos selos, onde fala que aqueles que não tiverem a marca da besta, aí vai lá e cita esse versículo, a perseverança dos santos. Ou seja, é o permanecer sobre um lugar. Que lugar é esse? Eu vou abordar mais para frente isso, mas é o lugar onde eu estou na presença de Deus. É o lugar onde eu estou sobre a vontade de Deus. E não é só algo passageiro, onde eu vou, fico um tempo, um ano, não, é algo contínuo, é algo duradouro. Eu fico, não me canso, eu duro. O significado é aguentar bravamente nesse lugar. Se eu preciso aguentar bravamente, não significa que é algo fácil. Significa que é algo difícil, mas só que é algo necessário. Esse é o primeiro significado. E um dos significados dessa palavra também, quando eu vi, eu falei, nossa, isso é extremamente interessante a gente abordar sobre isso. Esse segunda derivada dessa palavra, upomeno, que é meno, significa esperar por alguém, estar à espera de alguém. Isso me lembra muito a parábola das 5 virgens prudentes e das 5 virgens nécias, em Mateus 25, do versículo 1 a 4, quando fala que elas estavam aguardando o noivo e as 5 virgens que não trouxeram azeite extra, quando o noivo chega, elas vão acender, acabou o azeite para acender a lamparina, elas falam para as outras 5 virgens que tinham azeite, que trouxeram coisa extra, por favor, nos dê um pouco mais de azeite, o nosso está acabando, a gente não vai conseguir ver o noivo chegar, a gente precisa desse fogo. Eu falo, não, a gente não. A gente trouxe o nosso, é para nós, a gente se preservou, a gente teve essa sabedoria, se vocês quiserem, vocês podem ir lá comprar. E é o que acontece quando o noivo chega e as 5 virgens nécias, as 5 virgens imprudentes não estavam presentes quando o noivo estava chegando. Ou seja, esse é o primeiro significado de perseverança, significa estar à espera de alguém. Estar à espera de alguém prudentemente. Estar à espera de alguém firmemente. Você está ali constantemente naquele lugar, esperando, com a lâmpada acesa, fala, quando é a hora, quando que ele virá, quando o noivo virá nos resgatar. Esse é um dos significados. Ela aparece também quando você vai traduzir, porque a gente tem, para quem não sabe,
O Antigo Testamento ele é traduzido no hebraico, o Novo Testamento ele é traduzido do grego, e as palavras que Jesus fala do aramaico. E quando a gente vai pegar essas palavras, estava escrito lá, sei lá, upomeno, aí vai traduzir para cá, traduziram como perseverança. Porém, em outros versículos, ela não está traduzida como como perseverança, desculpa. Ela está traduzida como outras palavras, que é muito legal para a gente entender o significado dela. Em Romanos 8:25, ela aparece como paciência. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, ela aparece como constância. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, ela aparece como suportando. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ela aparece como firmeza. Então esse primeiro significado está relacionado a ficar sobre um lugar continuamente. Não se apartar desse lugar, tem a ver com tempo. Fique ali firme, não importa o que acontecer, não importa quão difícil ser, não importa se você estiver cansado, permaneça à espera do noivo. Amém? Esse é o primeiro significado. O segundo significado, muito interessante, é bastazo. Bastazo é o número 0941, que é derivado da palavra bases, que significa passo, caminhada, aquilo com o qual alguém caminha. E ela é somente derivada dessa, não é derivada de duas palavras. E o significado geral dela é você pegar com as mãos, é você pegar alguma coisa a fim de carregar aquilo sobre você. É o significado de perseverança. Aí eu estava olhando lá onde que a gente encontra essa palavra perseverança. E estava lá Lucas 14:27. Quando eu abri esse versículo, eu falei, nossa, não acredito que exatamente está traduzido como isso. Se vocês puderem abrir comigo, Lucas 14, versículo 27, por favor. Está escrito assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E essa palavra tomar significa bastazo, que é perseverança. Eu falei, nossa, isso é sensacional, porque essa palavra de perseverança significa você colocar alguma coisa sobre você, você ir atrás daquilo e você coloca sobre você. Agora, por quê? Por que você coloca? A gente consegue analisar através dos versículos que abordam essa palavra. Exatamente como Lucas 14:27, você tomar a sua cruz, você negar a si mesmo e você tomar a sua cruz. A cruz, ela significava morte. E quando Jesus ele carrega a sua própria cruz, ele está demonstrando e falando para as pessoas que estão vendo, é uma exposição pública falando aqui, eu estou carregando minha sentença de morte. Eu estou carregando minha sentença de morte. E é exatamente isso que a cruz significa, é você morrer para si mesmo. Você falar, uma exposição pública, falar, não sou mais eu quem vivo, eu já estou sentenciado à morte, meu eu não é mais ele quem vive, é Jesus através de mim, eu tomo a minha cruz. Isso, eu olhei e falei, nossa, isso é sensacional, quando a gente começa a entender o porquê que é usado, não somente tomar, vou pegar a cruz e colocar sobre mim, mas por que disso? É muito importante a gente entender o significado. Então, é você olhar para uma multidão, você olhar para um público e falar, eu estou carregando minha sentença de morte. Porque não é mais minhas paixões quem vive, não é mais minhas vontades, não são mais os meus deleites, não são mais o que eu quero, mas é o que Jesus quer de mim. São sonhos que Ele quer para mim, é o chamado que Ele tem para mim, é a profissão que Ele tem para mim. Porque eu já morri. Não é mais o Igor que cresce, ele faz o que ele quer, ele vai para onde ele quer. É Jesus que cresce através de mim. Igual diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele quem vive através de mim. E esse é um dos significados de perseverança. É eu colocar alguma coisa sobre mim, mas sempre com o fim de ajudar alguém, ou sempre com o fim de negar a mim mesmo e fazer com que Cristo seja resplandecido. Eu gostaria que a gente pudesse abrir também Apocalipse 2, do versículo 2 ao versículo 3. Algo muito interessante, eu sempre li esses versículos com outros olhos depois que eu fiz esse estudo. E essa palavra. Apocalipse 2, versículo 2 ao versículo 3. Está falando para uma das igrejas e ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Esse primeiro perseverança não é o que a gente está abordando agora, é o primeiro significado que eu falei com vocês, que é sobre permanecer em um lugar. E que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são,
e os achaste mentiroso, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Sempre quando eu li isso, eu falei, nossa, não sei porque Deus enfatizou de novo, e tens perseverança. Já falou de perseverança antes, não sei, os caras são muito bons mesmo, realmente passa por muita coisa. Uau, porque eu nunca entendi o que ele falou, mas né, a Bíblia é inerrante, eu nunca contestei, mas é muito importante a gente estudar e entender o porquê. Eu comecei a ver porque essas duas perseveranças que são abordadas nesse versículo são diferentes, são dois significados diferentes. O primeiro é você estar sobre o lugar continuamente, você ficar firme ali quando você está resistindo a alguma prova, você ficar firme quando você está esperando alguém, você continua firme sobre aquele local. E o outro é o que a gente acabou de abordar, bastazo, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, vocês colocaram sobre si uma carga, que também pode significar quando diz na Bíblia que para a gente carregar a carga um dos outros, para a gente suportar a carga um dos outros. Ou seja, é sempre você tomar alguma coisa sobre si em prol de ajudar alguém, em prol de você fazer com que não seja mais você quem viva. Essa palavra também ela aparece em Mateus 8,17 como carregou. Então esse segundo significado é você tomar alguma coisa, você ter o ato, não essa coisa vir sobre você, você tomar a atitude de ir até alguma coisa e você colocar sobre si. No caso, a cruz. No caso também, as cargas um dos outros. Então a primeira perseverança, retomando, é você ficar continuamente sobre algum lugar e você permanecer e ficar firme sobre esse lugar. Não importa o que aconteça, esperando por alguém ou resistindo a alguma coisa. O segundo significado, você tomar alguma coisa sobre si, que pode significar a cruz de Cristo, pode significar a carga um dos outros. E o terceiro significado, que é muito interessante, não aparece muitas vezes na Bíblia, mas é dokimos, ou dokimos, não sei, que é a palavra 1384 do dicionário, que era derivada da palavra doko, que significa ser da opinião de, pensar, supor, parecer, ser considerado, reputado. E eu estava lendo, olhando esse significado, eu com certeza não entendi o que significava. Eu falei, certo, ainda não está muito claro para mim. E eu li um comentário de um pregador, de um pastor, de um teólogo. Esse pastor se chama Donald Bernhaus, e ele fala o seguinte, ele fala, no mundo antigo não havia sistema bancário como nós o conhecemos hoje, nem dinheiro em papel. Todo o dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar-se líquido, despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. As moedas eram comparativamente brandas e, é claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal para ter uma parte para si. Em um século, mais que 80 leis foram promulgadas em Atenas para parar a prática de cortar as moedas que estavam em circulação. No entanto, algumas das pessoas que cambiavam, que faziam a troca do dinheiro, eram homens íntegros e que não aceitariam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com peso correto. Tais homens eram chamados de dokimos, ou aprovados. Eram homens que não aceitavam o dinheiro falsificado, não aceitavam o dinheiro ficar sendo circulado de forma errada. Eles falam, não, a gente não vai fazer o que é errado, a gente vai fazer o que é íntegro, a gente vai fazer o que é certo. E esses homens significavam isso. Esse estilo de perseverança, eles eram significados aprovados, homens perseverantes, dokimos. Isso é extremamente relevante quando diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12, se você quiser abrir, fala o seguinte, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, é você resistir, mas não somente resistir por resistir, mas você resistir com integridade. É você estar com a sua motivação correta. Eu não vou resistir para ir para o céu e deixar de ir para o inferno, eu vou resistir porque eu amo a Jesus. Porque Jesus me deu identidade, porque Jesus me deu caráter. E através disso eu me encontro aprovado perante Deus. É um dos significados de perseverança que a gente precisa ter. A gente precisa ser encontrado aprovado perante Deus. E o último significado significa proskartereses, que é derivado de duas palavras. A primeira, pros, e a segunda,
carterel, que também é derivada da palavra kratos, que muitos aqui conhecem, que significa força. E a primeira palavra, que significa prós, é em direção a, com respeito a. E a segunda derivação, carterel, significa permanecer firme. Ou seja, em direção ao permanecer constante. É em direção ao permanecer firme. É ser constantemente atento, é dar constantemente cuidado a alguma coisa. Ela aparece uma única vez na Bíblia. Eu comecei a estudar o contexto desse versículo e falar, nossa, por que aparece uma vez só? Vamos entender. E ela aparece em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Quando está num contexto de armadura de Deus, ela fala o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E é o único versículo que aparece. E está no contexto de armadura celestial. Está no contexto da armadura de Deus, onde fala da couraça da justiça, fala do capacete da salvação, fala dos calçados da preparação do evangelho, fala da espada do Espírito, do escudo da fé, dizendo que é importante a gente ter tudo isso para quando vier o dia mal, quando vier os dados inflamados do inferno, a gente permanecer firme. E é muito importante a gente orar por isso, porque é o único versículo que aparece com perseverança e diz que a gente precisa ter esse tipo de perseverança. Não são só os outros 3 que a gente precisa ter todos os tipos de perseverança. E com isso a gente precisa orar continuamente a respeito disso. Eu acho que é algo que eu pergunto para muitos cristãos, muitas pessoas que eu acompanho, que eu já conversei, eu falo, você está tendo dificuldade, certo? Está sendo difícil para você resistir quando você vai para a escola, aparece aquele professor, quando você vai para a sua escola, aparece aqueles amigos que você não influencia, acaba sendo influenciado. Você já chegou alguma vez a orar para que Deus te cubra da armadura de Deus? Uma vez. A pessoa, nunca cheguei, sei lá, nem sabia que existe esse capítulo na Bíblia. Efésios 6 fala que a gente precisa continuamente disso. Acho que não tem um dia, é muito raro, não tem um dia que eu oro e falo, Espírito, Deus, por favor, me cubra com toda a sua armadura, e declaro todas as armaduras de Deus que precisam para vir sobre mim. Ou seja, é algo importante que a gente precisa ter para a gente perseverar no dia ruim. Fala isso no versículo, quando vier o dia ruim, quando vier o dia difícil, você persevera. Não só você ficar tranquilo nos dias que tiver muito em paz, sem muita tentação, mas nos dias mais embaçados, quando você acordar de forma muito difícil, os meninos sabem, é você permanecer firme, você permanecer forte, não importa o que aconteça. Então a gente precisa ter todas essas perseveranças. Eu vou retomar rapidamente o primeiro significado: você precisa permanecer firme sobre um lugar, à espera de alguém. Esse alguém é o nosso noivo, esse alguém é Jesus Cristo. Não importa quanto tempo durar, não importa quão difícil for. O segundo significado: a gente precisa tomar algo sobre nós, que é a nossa cruz. A gente precisa tomar a atitude de ir até alguma coisa e colocar ela sobre nós, que é a nossa cruz e também a carga um dos outros, a gente ajudar uns aos outros. O terceiro significado: você precisa ser achado aprovado perante Deus. Você precisa resistir a tentações de forma íntegra, com motivação correta. Não só tenho medo de ir para o inferno. Não, eu quero ir para o céu, eu amo a Jesus por quem Ele é, não por medo de ir para o inferno. E o último significado: a gente precisa permanecer atento, a gente precisa ir em direção à constância, com a armadura de Deus e com tudo aquilo que diz em Efésios 6 para quando vier o dia mal. Isso é um dos significados, esses são todos os significados. Eu comecei a estudar e falei, nossa, tem muita coisa que a gente não sabe. Não é somente eu esperar por alguma coisa, não é somente quando vier o dia mal, mas está relacionado à aprovação, está relacionado a tomar a minha cruz, está relacionado a muitas coisas, perseverança. E a gente entra no segundo ponto dessa pregação, que a gente fala sobre algumas coisas práticas a respeito dessa perseverança que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Uma das coisas práticas, falando a respeito do primeiro significado, como a gente consegue permanecer firme sobre a presença de Deus. Como a gente consegue permanecer firme em um lugar, na glória de Deus. Como a gente consegue permanecer firme no centro da vontade de Deus. E são coisas muito simples, a gente aborda isso constantemente em diversas pregações. São 3 coisas muito simples, você precisa orar. Orar. Continuamente. Todos os dias, sem cessar, igual diz em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar, versículo 17.
A gente precisa ler a Bíblia constantemente. Meditar na palavra de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2, Josué 1, versículo 8. Meditar na palavra de dia e de noite. Investir tempo. Precisa jejuar, é outra coisa extremamente importante. Eu quero contar um pouco de algumas coisas práticas que aconteceram na minha vida quando eu comecei a entender esses 3 pontos muito importantes sobre perseverança. A gente, de início, vocês já ouviram muito isso, a gente não vai sentir prazer na oração. Você vai olhar para várias pessoas que falam, nossa, hoje eu fiquei lá 1 hora orando e, nossa, queria ter mais coisas. Falo, como assim 1 hora orando? Meus motivos acabam em 5 minutos, meu Deus do céu. E você vai começar a ver outras pessoas e falar, nossa, sou realmente horrível, mas não se sinta assim. Começa de um básico. Começa você simplesmente fazendo uma lista, fala, vou orar por os seguintes motivos, vou começar a orar por isso, por isso, por isso e por aquilo. E você vai ver que vai começar a faltar coisa. Você vai ver que vai falar, nossa, tem tanta coisa para orar, eu não sabia disso. Se eu for listar só todos os motivos do membro da minha família, já vai dar muito mais que 5 minutos, muito mais que 10 minutos. Se eu for orar pelos pastores da minha igreja, se eu for orar pelas pessoas da minha escola, meu Deus, aí você coloca umas 2 horas para a gente orar a respeito disso. E começa assim, começa do básico, começa você fazendo uma repetição de atos. Tem um estudo científico que fala que quando você faz alguma coisa 21 dias seguidos, você cria um hábito. Quando você faz continuamente naquele mesmo horário, firme, constante, perseverando naquilo, você cria um hábito. E para a gente criar o hábito de orar, para a gente criar o hábito de ler a Bíblia, a gente precisa constantemente fazer isso. A gente precisa constantemente separar um tempo de oração. Eu lembro que quando eu estudava na EBay, meu pai saía às 6 horas da manhã de casa e eu falava, quero ter um tempo de manhã, porque a gente tem que orar sem cessar, é importante ter meu devocional de manhã, na Bíblia diz que é para eu meditar na palavra de dia e de noite, então como é que eu vou fazer? É muito difícil, mas vamos lá. Eu colocava o despertador às 4h30 da manhã, sabendo que eu ia acordar só às 5, ficava lá de 5 minutos, 4h30, 4h35, 4h40, 4h45, 4h50, aí acordava, glória a Deus, aí eu fazia meu café em 10 minutos, 15, ficava lá uns 45 minutos meditando na palavra de Deus, antes de meu pai sair, e eu chegava na escola, a escola nem tinha aberto ainda, eu chegava às 6h20 na eBay, tinha uma padaria ali do lado, que às vezes a padaria nem estava aberta, a padaria, eu falava, nossa, ficava no posto ali, aí eu esperava a padaria abrir, das 6h20 até as 7 horas, eu falava, foi muito bom esse tempo que eu li a Bíblia de manhã, eu quero mais, aí eu ia para a padaria, ficava das 6h20 até as 7 horas, lendo a Bíblia, e quando chegava na escola, já estava cheio, aí eu conseguia falar do Evangelho para outras pessoas, mas não foi algo que eu comecei tendo muito prazer, foi algo que muito difícil. Não tive prazer algum, tive sono pra caramba, foi muito difícil, tive vontade de desistir várias vezes, porque eu não via outras pessoas fazendo isso, eu não me sentia motivado. Mas eu falei, é por Jesus, eu amo a Jesus, e Ele diz para eu fazer isso, eu vou ser um servo fiel. E depois quando você começa a criar esse hábito, você vai começar a sentir prazer. Você vai começar a ler alguma coisa e falar, nossa, isso faz muito sentido com a minha vida. E você vai começar a sentir prazer nisso. Mas para isso é necessário você perseverar. Todos os dias eu vou colocar esse despertador, todos os dias eu vou meditar na palavra de Deus, todos os dias eu vou orar, todos os dias eu vou fazer alguma coisa. Eu comecei a ter essa prática à noite também. Falei, vou ter um tempo aqui, se eu ajoelho e eu durmo, se eu fico na cama deitado eu durmo, que eu sei que eu durmo várias vezes. Quantas vezes minha mãe já me pegou, me acordando, falou, filho, vai pra cama, tal, deitado no meio da cozinha, deitado no meio, vixe, várias coisas, gente. E eu falei, poxa, então se eu durmo assim, eu vou começar a orar andando aqui, batalhando, como se eu estivesse fazendo alguma coisa assim. Eu comecei a fazer desse jeito e funcionou muito. Eu falei, vou começar a orar assim, aí só fico assim, depois minha avó reclama, nossa, estava vindo uns batuques lá em cima, alguma coisa batendo. Eu falei, nossa, que é isso, né? Estranho na madrugada isso. Mas, a gente precisa usar estratégia, a gente precisa ser perseverante de orar, de ler a Bíblia, de fazer alguma coisa. Então, eu achei esse jeito, eu achei meu tempo com Deus. E eu perseverei nisso e Deus começou a trazer prazer nisso. Eu tenho certeza que vai chegar um momento, se você não chegou ainda, que você vai sentir prazer enquanto você estiver lendo a palavra. Você não vai sentir mais sono, você não vai sentir mais, nossa, que chato isso, não estou entendendo nada. Eu já senti tanto prazer até lendo genealogia. Incrível, Deus falou comigo várias coisas lendo genealogia. E você vai estudar Gênesis 5, quando começa a falar da genealogia, você vai pegar o significado das palavras, forma um plano de salvação sobre o significado de cada um. Você fala, nossa, não sabia disso. Porque a gente não estuda, porque a gente não lê a Bíblia, a gente precisa ler.
A gente precisa meditar. Isso não é algo fácil, a gente precisa continuamente meditar na palavra de Deus. A gente precisa continuamente, igual diz o primeiro significado de perseverança, permanecer no lugar, permanecer no centro da vontade de Deus. E se a vontade de Deus é que eu medite na palavra de dia e de noite, eu vou fazer isso continuamente, de dia e de noite. Não é só eu chegar à noite, depois que aconteceu tudo no meu dia, eu oro por tudo que aconteceu. Eu não oro por aquilo que vai acontecer, eu oro pelo que aconteceu. Não é assim que funciona. Também temos que orar por aquilo que vai acontecer pelo outro dia, já à noite, mas também temos que acordar de manhã e orar por aquilo que vai acontecer. O Luciano Subirá fala bastante a respeito disso. Muitos de vocês já devem saber sobre cisternas e manancial, mas eu acho muito interessante a gente abordar sobre isso. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, fala Deus falando contra o povo, fala: 2 mal vocês fizeram contra mim, vocês me abandonaram e vocês cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Cisterna era feito naquela época para você acumular água, para você não precisar ficar todos os dias indo até a fonte, pegando água, voltando todo dia de manhã, porque você não toma água só à noite, você ia de manhã e você tomava pro resto do dia. Então, eles deixavam ali acumular, para você não precisar ir todo dia até a fonte. E não era errado você fazer isso, isso é algo muito inteligente, isso é algo muito estratégico. A gente tem hoje caixa de água, como é bom isso para a gente. Porém, Deus usou aquele simbolismo para falar algo para o povo. Ele falou: vocês deixaram de me buscar diariamente, vocês deixaram de buscar todo dia, vocês irem até a fonte e vocês voltarem. Ir todo dia até a fonte. Vocês começaram a cavar cisternas, vocês começaram a achar que eu estou trabalhando com estoque, que eu venho um dia no acampamento e dura para o ano todo até o próximo acampamento. Não é assim que funciona. Deus não trabalha com cisterna, Deus não trabalha com estoque, Deus trabalha com provisão diária. Quantos já leram sobre o maná? Quantos conhecem essa história? Era uma provisão diária que Deus dava para o povo que estava no deserto, um alimento diário. E uma regra básica, quando chovia do céu esse maná e o povo precisava colher, essa regra é muito básica: você não podia guardar para o outro dia. Você não podia guardar para o outro dia. Senão acontecia o quê? Apodrecia. Mas, poxa, vou guardar para amanhã, não sei se vai vir. Mas, era um princípio que Deus queria estabelecer no coração do povo. Vocês precisam confiar em mim, com certeza, é uma confiança que eles precisavam saber que ia vir no outro dia, eles não podiam guardar. E também eles precisavam todos os dias sair de manhã e colher esse maná. Porque Deus não trabalha com estoque, Deus trabalha com provisão diária. Ele fala: as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Em Lucas 9, 23, ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. É algo diário, a gente precisa ler a palavra de Deus todos os dias, a gente precisa orar todos os dias, a gente precisa perseverar todos os dias no centro da vontade de Deus. Não é algo fácil, é algo difícil. No começo você vai sentir sono, no começo você vai sentir vontade de fazer nada. Você vai falar: nossa, que chato isso, meu Deus do céu. Mas eu tenho certeza, se você fizer isso 21 dias seguidos, você vai ter um dia pelo menos, você vai sentir um baita prazer na palavra de Deus. Eu lembro quando eu estava começando, que eu estava lá, eu falei: vou orar porque tem que ser obediente, vamos lá. Aí eu comecei lá, aí eu lembro que tinha um dia à noite, eu estava cansado, mas eu comecei a ler, aí eu comecei a me empolgar tanto na história, eu falei: nossa, mano, o que vai acontecer? Que legal, mano, nossa, eu era pequenininho assim, aí eu fui ver, passou 10 capítulos, rápido, eu falei: nossa, que da hora isso. Aí eu falei: acho que eu estou começando a entender um pouquinho básico de como é ter prazer na palavra de Deus, mas porque eu já tinha tido um tempo de obediência. Um tempo de falar: posso não sentir prazer, posso não sentir nada, mas eu vou perseverar, porque eu preciso ser obediente. Porque se Deus for para perseverar, tem um propósito nisso. Se Deus for para perseverar, eu vou obedecer. Então a gente precisa ter isso. E eu lembro que eu comecei a ter tanto prazer. Eu lembro na época da eBay, o pessoal me zombava, porque dava os intervalos da aula, dava antes da aula, eu estava lá com a minha Bíblia assim, ó, tem uma Bíblia muito velhinha lá, toda marcada. Marcava. Aí chegava a galera: você vai marcar o quê? Marcando todas as partes que eu gosto. Aí tava toda a Bíblia marcada assim. Mas, marcava toda hora ali, não sei o quê. E a galera ficava: caramba, mano, toda hora você... Nossa, mano, que radical você, mano. Você é muito fanático. Mano, eu sou fanático por Jesus. Sou radical por Ele. Eu amo minha vida toda a respeito dEle. Meu tempo é a respeito dEle. Minha profissão é a respeito dEle. Tudo é a respeito dEle. Se isso não é ser radical, não quero ser morno. Foi realmente tudo a respeito da minha vida, tudo a respeito dele. Então, por isso que eu invisto tempo. Então, a gente precisa continuamente perseverar nisso. E
Eu lembro também outro ponto básico, além da oração, além do jejum. Eu falei que na oração, no jejum, a gente começa de uma forma difícil, depois a gente sente prazer. Só que no jejum, até então, eu não senti prazer nisso. Mas vamos lá, a gente precisa perseverar nisso. Mas jejum é algo muito importante, é pouco abordado nas igrejas a respeito disso, mas é algo que a gente precisa fazer. Eu acho que incontáveis exemplos de que Deus, quando eu comecei a fazer um jejum, que é você abrir mão de algum alimento, abrir mão de alguma coisa, em prol de você enfraquecer sua carne e vivificar o seu espírito, ou seja, você usa o tempo que, por exemplo, vou fazer um jejum de almoço, vou fazer um jejum de comida por um tempo, e você usa esse tempo para Deus, ou seja, você enfraquece sua carne, você vivifica o seu espírito. Quantas vezes quando eu fiz o jejum, Deus falou comigo, na área de profissão, na área de chamado específico, quando eu estava orando todos os dias, Deus, qual é o meu chamado específico? Qual é o meu chamado específico? Qual é o meu chamado específico? Eu perseverei. Acho que eu orei durante 1 ano seguido, todos os dias, fazendo jejum a respeito disso, e depois Deus me falou. Mas porque, eu perseverei, a gente precisa perseverar para Deus falar conosco. E várias outras áreas, eu falei, Deus, profissão é algo muito importante que eu preciso saber na minha vida, eu vou fazer um jejum a respeito disso. E Deus falou comigo através de jejum. Eu falei, nunca mais vou parar de fazer jejum. É algo muito importante, é algo que eu enfraqueço minha carne, eu fico mais sensível à voz do Espírito Santo. Não significa que eu ganho um poder a mais. Nossa, uau, se agora você falou, entendeu? Você vai expulsar os... Quando Jesus fala que só tem casca de demônio que saem com jejum, oração, não significa que você adquire um poder a mais quando você faz jejum. Significa que você fica mais sensível à voz do Espírito Santo, mas o poder que você tem agora, mesmo que você tem quando você estava fazendo jejum. Agora você tem mais consciência a respeito disso. Você tem mais consciência a respeito da autoridade que você recebe em Jesus. Amém? Está com todo mundo aí? Acorda a galera aí, vamos lá. O segundo significado, quando a gente fala a respeito de que a gente precisa tomar a nossa cruz, quando a gente fala a respeito de que a gente precisa carregar a carga um dos outros, como a gente consegue tomar a nossa cruz, como a gente consegue renunciar às nossas vontades, como a gente consegue negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus. É basicamente as mesmas coisas que eu falei do primeiro significado, oração, Bíblia e jejum. Isso é resposta para praticamente tudo. Você quer renunciar à sua carne? Alimente o espírito. Em Gálatas 5 fala que a carne milita contra o espírito. E fala que se a gente andar de acordo com o Espírito Santo, a gente não vai cumprir as concupiscências, os desejos da carne. E para a gente andar de acordo com o Espírito, a gente precisa fazer aquilo que o Espírito nos induz. O Espírito nos induz a orar, o Espírito nos induz a meditar na palavra de Deus, a ouvir uma pregação, a fazer tantas coisas, a vir aqui para a igreja, a louvar a Deus. Então, tudo está baseado a respeito disso. Na oração, na meditação da Bíblia, em jejum e em diversas outras coisas que acarretam disso. Através da sua renúncia, você fala, poxa, eu vou começar então a acompanhar uma vida, eu vou começar então a discipular alguma vida. Eu posso não querer, eu posso saber como é chato, como alguém ficar falando na minha orelha, mas eu renuncio a minha vontade e eu vou começar a acompanhar alguém, eu vou começar a ensinar alguém para que frutos sejam gerados através da vida dessa pessoa. Tudo é consequência de uma perseverança. É você perseverar. O terceiro significado, quando fala que a gente deve resistir às paixões, às corrupções, a gente ser achado aprovado perante Deus, a gente não somente resistir às tentações, mas a gente ser achado aprovado perante Deus. Como a gente consegue fazer as coisas com a motivação correta? A gente consegue fazer as coisas com a motivação correta quando a gente entende o que é correto. A gente entende o que é correto quando a gente lê a palavra de Deus. Quando a gente ora, quando a gente busca um discernimento do Espírito Santo. Então, Igor, você está me resumindo tudo eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, tudo. É a base da nossa vida. Esse daqui é o nosso manual de vida, onde está escrito tudo. Em Dwight L. Moody, ele fala que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Que ele fala, a gente já sabe o que vai acontecer, tantas coisas que falam hoje que estão acontecendo, a Bíblia já falava muito antes. E o quarto significado, quando fala que a gente deve suportar as tentações com firmeza, com a armadura de Deus. Onde eu sei que está escrito a armadura de Deus? Na Bíblia. E eu consigo pedir isso a Deus através de oração. Então tudo está resumido a isso. Em Lucas capítulo 21, versículo 19, se você puder abrir. É muito curto esse versículo, mas é muito forte.
Lucas, capítulo 21, versículo 19, fala. Já abriram? Misericórdia, vamos lá. Lucas 21, versículo 19, fala: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Em outras versões, pode ser que esteja escrito: na vossa paciência possuí a vossa alma. Então quando a gente persevera, a gente ganha a nossa alma. A gente obtém a salvação na nossa alma. E isso também é reforçado quando fala em Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança gera a salvação. Porque quando você persevera no centro da vontade de Deus, você faz aquilo que Deus tem para você. E fazendo aquilo que Deus tem para você, você renuncia à sua vontade. Você começa a seguir Cristo de todo o coração. Você começa a viver Lucas 14, 33. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E você obtém a salvação. Em Romanos 8, versículo 16, se eu não me engano, fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos salvos. Então é uma certeza que a gente tem agora daquilo que a gente está vivendo a respeito dessa salvação. Então você persevera, você fica firme naquilo e você obtém isso. O resultado dessa perseverança é a salvação. Meu, se isso não te anima, resultado da nossa perseverança é a salvação, meu, não tenho o que mais falar para você. A perseverança gera a salvação. Isso me motiva a perseverar todos os dias. Todos os dias. E eu quero abordar bem rapidamente a respeito desse ponto. Perseverança é muito diferente de estagnação. É muito diferente de você ficar parado em um lugar porque você achou muito tranquilo aquele lugar, porque você acha que você já estudou bastante, que você está ali constante e você fica ali, reto. É muito diferente, porque em 2 Coríntios 3, versículo 18 fala: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E esse glória significa uma opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor, honra e glória. Depois você pode pesquisar o significado disso. Ou seja, é eu ser transformado através de alguma coisa que resulta em louvor, honra e glória. Ou seja, ser transformado para algo bom. Se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou perante Deus com a cara descoberta e eu persevero nisso, eu constantemente estou com a cara descoberta perante Deus, eu estou no centro da vontade de Deus, eu cresço, eu sou transformado de glória em glória. Então, perseverança é muito diferente de estagnação, porque perseverança gera crescimento. Estagnação você fica parado, e muitas vezes quando você fica parado em Jesus Cristo, você começa a cair. Então você precisa entender que perseverança gera crescimento. Você é transformado de glória em glória quando você está em Deus. E o último ponto que eu gostaria de abordar nessa pregação é o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Fala: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. A gente precisa de firmeza, a gente precisa ter fome, a gente precisa ter sede, a gente precisa, assim como muitos falam, a gente precisa ter o fogo do Espírito Santo. E eu me peguei muitas vezes orando e falando a respeito disso, falando: traga o teu fogo, Espírito Santo, traga o teu fogo, o teu fogo. Eu falei: poxa, deixa eu entender o que eu estou orando, o que eu estou falando, eu quero entender a respeito, o que significa fogo? Como que o fogo, eu comecei a estudar, eu falei: poxa, eu quero entender melhor disso. Aí eu comecei a entender como que o fogo ele é formado. Alguém tem noção de como o fogo é formado? Fala aí, pode falar. Tá certo, oxigênio. Quase lá, quase lá. Foi bom, foi bom. Pelo menos ele se arriscou a falar, coisa que muita gente não falou. Então vamos lá. O fogo é composto através de 3 elementos: calor, que é a energia de ativação, combustível e depois comburente, que é o oxigênio, que o Caetano falou. O combustível é aquele que fornece energia para que seja queimado. O comburente é a substância que reage quimicamente com combustível, geralmente através de algum atrito. E o calor é a energia de ativação, é aquilo que vai se misturado com combustível e com comburente, vai formar um fogo. Eu falei: nossa, que analogia da hora. Eu falei: meu, o combustível é a nossa fome.
combustível é a sua sede, a sua fome por buscar Jesus Cristo. Aí eu falei, comburente é aquilo que realiza o atrito com combustível, que se misturado com combustível gera queima. Falei, poxa, são atitudes nossas. Eu orar, é eu ler a Bíblia, é eu jejuar, é eu ir atrás disso, eu ir contra as vontades da minha carne, é eu bater contra isso e juntar junto com a minha fome, com a minha sede, e eu alinhar tudo isso em um propósito, e vem o calor que é o Espírito Santo fazendo com que gere o fogo do Espírito Santo no seu coração. E a gente precisa disso. E sabe qual é uma das consequências do fogo? Uma das reações do fogo? Quando a gente está incendiado, quando a gente está com paixão, a reação do fogo é a reação em cadeia. Você percebe, quando você vê uma pessoa incendiada, as pessoas só voltam e começam a se tornar incendiadas. Quando você vê uma pessoa, aí ó, glória a Deus. Quando a gente vê uma pessoa falando com ênfase a respeito da palavra de Deus, fala, nossa, ontem eu estava lendo isso, o Espírito Santo me revelou aquilo, outro. Você fala, caramba, mano, eu nunca tive isso com a palavra de Deus, eu vou começar a entender melhor. E você começa a ver as pessoas só voltam sendo incendiadas também. É uma reação em cadeia quando você está com o fogo do Espírito Santo. Então, não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um fogo consumidor. Em Levítico fala que a gente não pode deixar o fogo acabar, a gente precisa colocar lenha. A gente canta tanto isso, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. E é o que a gente precisa. A gente precisa colocar lenha, a gente precisa ter fome, a gente precisa ter essa chama, a gente precisa perseverar, assim como as 5 virgens prudentes perseveraram com as lâmpadas acesas, olhando, quando que meu noivo vai vir, quando que meu noivo vai vir, eu vou perseverar, não importa que doa, não importa quanta tentação eu passe, eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Eu não vou depender mais de acampamento, eu não vou depender mais de conferência, eu não vou depender mais de discipulador algum para me sustentar espiritualmente. Eu vou buscar, eu vou começar a me incendiar do Espírito Santo, eu vou ter essa fome. Não é alguém que vai ter fome por mim, não é alguém que vai precisar todo dia mandar mensagem, já leu a Bíblia hoje, já fez devocional hoje, eu que vou ler, eu vou entender a importância de eu prestar culto para o meu Deus, eu vou entender a importância de como é que é louvar a Deus, meditar na palavra de Deus, porque eu quero conhecer mais sobre Ele, e isso vai me incendiar. Eu não vou viver na chama de outras pessoas. A gente precisa desse combustível. A gente precisa ter atitude. A gente precisa parar de ficar só nessas conferências, nesses acampamentos, tomando choque. Assim, a gente faz, toma um choque, aí queima um pouco da sua carne, e você faz um pouco para Deus, mas você não foi eletrocutado por completo. Você precisa ser eletrocutado, você precisa estar totalmente, constantemente em estado de choque para você fazer com que sua carne morra e o Espírito Santo viva através de você, Jesus viva através de você. Não é só um choque aqui, um choque no culto do sábado, aí vem domingo, toma outro choque, aí vem o culto de oração, toma outro choque, vem o culto profético, toma outro choque, vem a pequena família, não. É eu no meu quarto, quando vier Mateus 6,6, o Espírito Santo começa a falar coisas no meu coração, coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso melhorar. Ele fala, Espírito Santo, esquadrinha meu coração, ele começa a mostrar. Aquilo que precisa ficar, fique. Aquilo que precisa sair, saia. Aquilo que precisa permanecer, permaneça. Aquilo que precisa acrescentar, acrescente.